Meus irmãos, minhas irmãs, queria que você pegasse na sua Bíblia a segunda leitura, que era a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos para darmos início a esta santa homilia. Se a sua Bíblia é Ave Maria, é a 1517 a página, porque a gente está com pressa. Vou falar então a página. Mas acha aí na sua Bíblia, que é o 2 Timóteo, é 1 Timóteo capítulo 2. Amém? Vamos ler juntos, irmãos. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Amém? Você entendeu? A palavra é muito clara, dizendo que nós cristãos, nós que seguimos o Senhor, temos a obrigação de fazermos orações, preces, súplicas por todos os homens. Quer dizer, nós devemos rezar por todas as pessoas que influenciam a nossa vida de alguma forma, ou que passam na nossa vida. Você tem que rezar pelos teus familiares, sim. Você tem que rezar por você, sim. Mas você, como um seguidor de Jesus, precisa também rezar pelos teus inimigos. Você precisa rezar pelo teu chefe, você precisa rezar pelas pessoas que trabalham com você, você precisa rezar por todos os homens, e em especial, diz o versículo 2, pelos reis e por aqueles que exercem algum tipo de governo, algum tipo de autoridade constituída sobre a nossa vida. Você está entendendo essa palavra? É muito clara. E eu falo para você, gente, que ao contrário do que a palavra ensina, que a palavra está dizendo que tem que rezar, ao contrário do que a palavra ensina, o que a gente faz? A gente xinga, a gente amaldiçoa, a gente joga pedra, meu Deus do céu. E aí a mulher xingou o marido a vida inteira. Ah, você é um traste, não aguento mais você, porque você atrasa a minha vida, porque não sei o quê. Aí passa lá 10 anos xingando. Aí um dia ela vê: ai, padre, acredita que meu marido foi embora de casa? Uma hora dá certo, né, filha? Você mandou ele embora todo dia, uma hora ele foi mesmo. Ou você amaldiçoou o seu casamento, ou um filho. E você sabe como a palavra, ou vocês têm palavra de bênção ou de maldição, você sabe disso, porque a palavra nos ensina. E quantas palavras nós lançamos muitas vezes contra a nossa própria vida. E eu falava hoje na outra missa, mesmo que o seu casamento tenha um conflito, uma briga, uma confusão, não fala de divórcio nem de separação. Pelo contrário, está quebrando pau lá em casa, na hora mais H, você olha e diz assim: ó, eu só quero saber de uma coisa, vai ter que me aguentar até eu morrer. Entendeu? Castigo pior ainda. Mas não, muitas vezes a gente vai colocando palavras na nossa casa, palavras contra a esposa, palavras contra a vida, palavras contra o seu trabalho. Aí acorda pela manhã, vai trabalhar, ah, porque eu não suporto, ai meu Deus, viu, tenho que ir trabalhar. E aí começa aquelas postagens de segunda-feira no Face, né? Ai meu Deus, e xinga, e reclama, e aí fica desempregado, dá para dormir agora. E aí? Ai padre, eu estou preocupado que eu estou desempregado. Mas amaldiçoou tanto quando ia trabalhar, que olha o que aconteceu. Gente, nós devemos oferecer orações, preces e súplicas. Ah, mas agora você prepara, que essa era só a primeira parte do que eu queria falar. Porque vamos falar a verdade, todo mundo vê que o país está em crise, que está acontecendo um monte de coisa, que os governos na corrupção, nos erros, essas mentiras, todo mundo está vendo o caos que nós estamos vivendo. E ao invés das pessoas renderem orações, súplicas, preces, ao invés de dobrarmos o joelho e dizermos: Senhor, somos um povo justo, somos um povo honesto, somos um povo trabalhador, nós não aceitamos ser governados por homens injustos, não aceitamos que o poder esteja na mão de homens
homens corruptos, não aceitamos que o poder esteja na mão de pessoas injustas, pessoas que enganam, que oprimem, que mentem, Senhor. Honra o teu povo, Senhor, destrona os que estão no erro e levanta homens e mulheres de justiça. Eu abençoo o meu país, eu abençoo a minha cidade, eu abençoo onde eu moro, eu abençoo o Senhor, porque eu quero ver a tua vitória na minha vida, para que eu possa vos louvar e vos agradecer, assim como a palavra fala. Mas não, amados, ao invés de fazermos isso, a gente amaldiçoa, a gente xinga, a gente fala e contra o país, e contra a cidade, e contra não sei o que, e xinga e blasfema. E eu quero dizer isso para você: está na hora de parar com isso, católico, está na hora de parar com isso, meu irmão, minha irmã. Se nós somos o povo que segue a palavra de Deus, está na hora de nós começarmos a rezar e a fazer a nossa parte, para que se levante um novo tempo, um tempo de justiça, um tempo de verdade, um tempo onde a vitória de Deus se dará em todas as áreas da sociedade. Se você não gosta do Brasil, se você acha que o Brasil não tem jeito, então pega as tuas coisas e vai embora do país. Mas se você ficou aqui, dobra o teu joelho e me ajuda a rezar, porque eu quero ver a vitória de Deus nessa terra. Quero ver a vitória de Deus. Olha, gente, pega Santa Isabel. Santa Isabel lá de Portugal foi rainha e santa. Santa Brígida da Suécia, gente que estava no poder, se santificou e santificou o seu povo, e ajudou os pobres e cuidou. Você viu a primeira leitura da carta ao Amós? Para não falar, o padre está forçando a leitura. Não, você viu a primeira leitura, o profeta Amós escreveu assim, lá no capítulo 8: olha, o povo, vocês sabem que eles guardavam o sábado, porque antes de Jesus se guardava o sábado. Jesus instituiu o domingo como dia do Senhor, porque Ele ressuscitou no domingo. Então, amados irmãos, o profeta Amós diz assim: adianta você levar uma vida injusta, ganhar dinheiro explorando os teus irmãos, passando irmãos para trás, enganando os pais. Adianta você levar uma vida injusta e depois vir no templo oferecer o seu sacrifício, falar: eu vou na missa todo domingo, comunga, anda com a Bíblia, não sei o que, exerce pastoral, canta, faz não sei o que, é leitor, é acorde, é ministro. Adianta você ser servo de Deus, é padre. Adianta você ser servo de Deus, mas depois, quando acaba o domingo, levar uma vida de injustiça, uma vida na mentira, uma vida na enganação. Não paga, não honra as tuas dívidas, não é justo nos teus negócios, não é honrado no seu trabalho, quer passar a perna nas pessoas. E olha, a injustiça não é só do patrão com o funcionário, é a injustiça do funcionário também com o patrão. O seu patrão contratou você para trabalhar das 8 não sei o que, aí na hora do teu trabalho você se esconde na salinha para dormir. Tá certo? Não, é injusto. Tua mãe e teu pai pagam para você estudar, e você não trabalha, porque eles estão investindo no teu futuro. Aí você vai para a escola e faz o quê? Cola, falta da aula. Na minha época pulava o muro, eu não. Tá certo isso? Não, isso também é injusto. E aí você vai vendo as injustiças de filhos, irmãos com irmãos, pai com filhos, filhos com pai, briga por causa de heranças, briga por causa de dinheiro, de terras. Amados irmãos, não adianta você, é isso que o profeta Amós quis dizer: não adianta oferecer o teu sacrifício se depois a sua vida é totalmente desregrada. E pelo contrário, se nós queremos uma vida de justiça, precisamos ser justos e começarmos a orar e começarmos a fazer a nossa parte. Faz a tua parte. Eu não sei se você pode fazer muito, mas começa a ser justo nos teus negócios, ser justo na sua maneira de ser com os teus irmãos. Olha, eu esses dias encontrei a mulher que disse: eu não quero saber de política, eu não voto em ninguém, porque tudo esse bando não presta, tudo sem vergonha. Aí eu falei para ela: você devia sair candidata para a gente votar em você, porque se ninguém presta, a gente precisa pôr alguém que presta, vamos pôr você lá. Ah não, eu não quero saber disso, porque você também não presta. É por isso. Gente, se ninguém presta, nós estamos perdidos, porque não tem outro jeito. Alguém conhece outra forma? Vamos viver numa sociedade diferente do que é a sociedade no Brasil?
Não, a partir de hoje eu não aceito mais política e por isso eu não vivo mais nessa sociedade. Eu não tenho polícia constituída, eu não tenho constituição sobre a minha vida, não tenho lei trabalhista, não tenho mais nada. As minhas próprias leis, dá para viver assim, gente? Só se você se perder lá no meio da Serra do Japi e ficar por lá. Enquanto você só tem um caminho: ou você vai ser um homem justo diante da sociedade e você vai fazer a sua parte para que a justiça prevaleça. Eu falo para vocês, lá no Pará eu via gente que vendia voto por dentadura. Aqui em Várzea não tem isso, lógico. Vende por causa de dinheiro, vende por uma cesta básica, vende por causa de uma T, e depois fica reclamando o resto do ano. E aí, o que nós vamos fazer? Saiba de uma coisa: Deus não faz pacto com pessoas injustas. Deus não faz pacto com quem não faz a sua parte. Deus não abençoa quem não faz a sua parte na justiça, no direito, com caráter. Deus não tem nada a ver com os injustos. Deus não tem a ver. E eu falo para vocês, essa crise que o Brasil está passando, não dorme não, presta atenção no padre. Essa crise que o país está passando tem que passar, amados irmãos, porque Deus precisa exorcizar esse país. Deus precisa fazer cair por terra aquelas pessoas que levam uma vida de injustiça, de exploração do pobre, aqueles que levam uma vida errada. E eu falo, muitas pessoas falam sobre a crise, e eu digo que tem que temer a crise as pessoas que edificaram uma vida de forma injusta, de forma desleal. Eu ganhei, eu tive muito dinheiro, eu comprei muitas coisas, porque eu explorei os funcionários, porque eu explorei os amigos, porque eu aproveitei lá e tirei benefício de alguma coisa. Quem edificou uma vida e levantou um patrimônio de forma injusta, pode chorar mesmo, porque tudo que é injustiça vai cair por terra em nome do Senhor. Mas se você levou uma vida de justiça, de trabalho, e tudo que você tem foi conquistado ao custo do seu suor, de uma vida digna, honrada, então espera, fica firme, porque vai passar a tribulação, vai passar a crise, você vai perder uma coisa ou outra, mas você vai continuar em pé. E quando essa crise passar, Deus vai honrar você e a sua família, porque Deus honra quem é justo. Deus honra quem é justo. Deus não abandona quem é justo. Deus não abandona o homem e a mulher que vive pelo trabalho, com honestidade, com empenho. Deus não abandona, Deus honra. E pode passar um dia, 2 dias, e Deus está ali na sua providência. Entre em desespero quem não tem Deus. O Evangelho disse no versículo 13: não pode amar a Deus e ao dinheiro. A pessoa que serviu o dinheiro a vida inteira, quando vem a crise, perde o carro, perde alguma coisa, chora e entra em desespero e fica bravo e não sei o que. A pessoa que serve a Deus fica triste, perde, mas continua ali confiando. Deus está me permitindo passar por essa prova, porque Ele vai me honrar, vai me abençoar. Um carro foi, vem 2. Eu espero em nome do Senhor, porque Deus não compactua com a injustiça. Deus não abençoa a injustiça. Deus não abençoa. Se você foi injustiçado no seu trabalho, se você foi injustiçado, não se preocupe, Deus vai levantar. Deus não vai ficar calado, e a palhaçada não vai tomar conta, porque Deus não vai ficar calado. E para mim tudo o que tem acontecido não é nada mais, nada menos do que a mão de Jesus Cristo. E é para temer mesmo quem está servindo o demônio, e é para temer mesmo quem vive da corrupção, e é para temer mesmo quem vive da mentira, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vai prevalecer sobre o coração daqueles que são fiéis. Você está entendendo? Vamos aplaudir essa graça. Vai se ajeitando, vai se ajeitando. E eu quero terminar essa homilia. Eu podia falar mais coisa, que eu sou bom para falar bastante, mas eu quero terminar essa homilia contando para vocês uma história de injustiça nossa com Deus. A nossa injustiça com Deus. A gente é injusto com Deus. Lá no Pará, quando eu fiquei morando lá 2 anos, eu fui fazer uma missa numa vilinha lá no meio do mato. Eram 60 quilômetros para dentro da mata. E fui de carro, de navio, de barco, de cipó, de árvore. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei lá, eu falei: esse povo não vive, se esconde, que é muito longe isso aqui. Uma vilinha, 30 famílias, 60 quilômetros dentro da mata, um lugar de difícil acesso.
Quando eu cheguei lá para rezar a Santa Missa, conheci uma mulher, uns 35 anos, sofrida, com o corpo maltratado, 5 filhos. O mais velho tinha 10 anos, uma escadinha. E ela disse: padre, sabe, muitas vezes eu penso em desistir da minha vida. Muitas vezes eu pensei em comprar veneno e dar para os meus filhos e depois tomar também, porque a minha vida aqui é muito difícil. O senhor podia me dar uma ajuda, que é levar um saco de farinha para mim lá na cidade? Eu vou com o senhor e tinha que levar esse saco de farinha. Não, irmão, levo sim. Era um saco de 50 quilos de farinha de puba. Não sei se vocês conhecem essa farinha. 50 quilos o saco de farinha. Eu não sabia que era eu que ia carregar, mas no fim eu levo. Na hora que eu vi o saco eu falei: meu Deus, tá bom, eu sou jovem, vamos, saco de farinha. Minha coluna até hoje está falando: ai meu Deus. Carreguei o saco pro carro e falei: mulher, diga para mim, o que você vai fazer com esse saco de farinha lá na cidade? Padre, eu vou lá para vender esse saco de farinha. Eu vou vender por R$30, é o que eles pagam num saco de 50 quilos de farinha. R$30. E quem faz essa farinha? Eu e meus filhos. A gente planta mandioca o mês todo. A gente vai plantando, vai colhendo. Depois a gente põe a mandioca. A gente fez um tacho para mandioca lá, para assar a mandioca. Depois eles fazem a farinha, torrar a mandioca, muito obrigado. E depois eles mesmos fazem a farinha. É um trabalho duro, viu, padre? Faço essa farinha aqui todo mês e levo o saco para vender. Com os R$30 eu pago o ônibus para voltar. Não era um ônibus, era um caminhão. Com R$30 eu pago o caminhão para voltar para minha casa. Da cidade para a casa dela, o único meio de transporte era um caminhão que ia lá de vez em quando e custava R$30 só para voltar. Quer dizer, você faz um saco de farinha o mês inteiro para ir na cidade vender e paga a passagem para voltar. Mas daí adianta do que, mulher? Vou te explicar, padre. Eu faço o saco de farinha porque quando eu chego na cidade, eu vou lá na igreja onde o senhor está e ganho uma cesta básica. Eu pego a cesta básica e tem uns amigos meus lá da cidade que é de uma outra igreja, e eles também me dão umas doações. Eu junto tudo isso, pego lá um cartão que meus filhos têm da escola, bolsa escola, tiro os dinheiro deles e compro tudo que não vem na cesta. Aí eu pego o alimento e volto, porque é o que a gente tem para comer o mês inteiro. E eu trabalho de fazer farinha mais um mês, para no outro mês voltar a vender o saco de farinha. Porque se eu tiver que usar o dinheiro para voltar, eu não tenho como comprar as coisas que meus filhos precisam. E por isso, padre, muitas vezes eu penso em desistir. Mas hoje eu participei da missa e sabe, hoje eu fiquei pensando que os meus filhos precisam de mim. E eles vão ser melhores do que eu. Por isso eu não vou desistir. Vou fazer farinha todos os meses, mas Deus vai me tirar disso daqui. Quando ela acabou a sua história, deixei ela na cidade, demos uma ajuda para ela, começamos a dar uma ajuda, né, depois que eu encontrei aquela alma. E quando eu entrei na minha casa, eu fiquei pensando na minha injustiça com Deus, na injustiça das nossas crianças que falam diante de um prato de comida: eu não gosto disso. Na injustiça que a gente tem de não poder querer, não gostar das roupas que a gente tem, de reclamar das coisas que Deus nos deu, de amaldiçoar muitas vezes porque a gente não fez uma viagem, não foi para um passeio, de não dar ação de graças pela casa que a gente dorme, de achar que a nossa vida não tem nenhuma alegria, não tem graça. Ai, essa vida é uma porcaria. Eu fiquei pensando as nossas injustiças com o Senhor, que apesar de não ser tudo do jeito que a gente quer, não nos tem abandonado. A mulher do saco de farinha me ensinou a ser justo e me alegrar com tudo o que Deus me dá. Se eu não for fiel naquilo que Ele me deu, como Ele me confiará mais? Fidelidade significa gratidão. Tenha gratidão, igreja. Um saco de farinha me ensinou isso. Que ensine você também. Amém.